Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à palavra nessa noite, a quinta mensagem da nossa série. Olha que bênção. Esse mês de novembro, ministrei na Santa Ceia e venho aqui fazendo as introduções com vocês e volto a ministrar agora, pela misericórdia de Deus, agora em dezembro. É bom que vocês não enjoam muito do pastor, né? Não, meu Deus do céu, não aguento mais ouvir o pastor, né? Só Deus. Brincadeiras à parte, mas hoje quem vai trazer a palavra é o meu querido filho na fé, com muito carinho e amor, evangelista Mateus, líder dos jovens, vai trazer essa palavra abençoada para nós hoje. Não liga não, irmãos. O Mateus deu uma oferta para o pessoal aí. O pessoal fica meio animado, né? Mas eu gosto de frisar. Mateus é filho da casa. Pai do Mateus, que já está na glória, foi pastor aqui nesta casa. E a gente honra muito os nossos pioneiros que já estão na glória. Pastor Antônio. E cresceu praticamente nesta casa. Pastora Malvina, que Alice sabe bem disso, né? E muitos irmãos, né? Nasceu praticamente aqui, né? Só saiu do hospital e veio para cá, né? E é filho da casa, casado com aquela jovem também abençoada, evangelista Débora. Ele já exerce o pastorado com a juventude e Deus tem usado eles para trazer uma direção com a juventude. Nós estamos caminhando. Eu acho que nós hoje cadastrado tem uns 58 jovens no total, ou não? 50 e poucos jovens. Eu não sei se estou exagerando. Deve ser por aí, eu não estou com o número exato agora. Mas nós não tínhamos rede de jovens aqui e começamos a estabelecer esse processo. E Deus está mandando mais, ampliando. Eles fizeram um evangelismo agora muito bonito nas escolas, com agora a ação, com a prova do Enem, né? Foi muito bonito o trabalho que eles fizeram na porta das escolas. E Deus está usando eles. E eu creio que Deus vai levantá-los cada vez mais para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor. E precisamos levantar as pratas da casa, né? E dando vazão para que eles cresçam e avancem e cumpram o chamado que cada um Deus deu para cada um deles. Amém? E vocês também. Todos nós somos chamados. Não é sonhar com um púlpito, é sonhar com o chamado de Deus. Deus tem um chamado para você. Fique na brecha, fique atento, busque o Senhor, porque Ele tem algo a cumprir e completar na tua vida e através da tua vida. Erga as suas mãos. Pai, nós abençoamos a vida do Mateus. Que o Senhor venha usá-lo nesta noite. Que o Senhor use para trazer direção, para confrontar, ó Pai, daquilo que tem nos roubado do Senhor, para nos realinhar ao teu propósito, à tua vontade, à luz da tua palavra, e que nós sejamos tocados, revestidos, Pai, encorajados debaixo da tua unção, em nome de Jesus. Amém. Usa ele e guarda-o debaixo do teu poder, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Se é para Jesus, eu queria que você aplaudisse mais uma vez, mais forte. Aleluia. A Ele a honra e a glória. Estou olhando aqui no relógio, até assustei. O pastor deixou muito tempo para mim, eu não estava preparado para isso. Mas vamos lá. Vamos ao texto da nossa série de mensagens. Lucas 6,38. Eu acredito que deve estar aí também. E disse Jesus: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? O apóstolo Paulo, na verdade, nós temos sido muito abençoados nesses dias com essa série de mensagens, e eu oro e espero que você também esteja conseguindo absorver isso, sabe? Deus está falando poderosamente aos nossos corações e nos ensinado como viver essa prosperidade bíblica
que não se resume ao dinheiro, às posses, em ter, em acumular, mas em viver plenamente o propósito que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 1, verso 5, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E isso é maravilhoso. Em outro texto que nós vamos ler aqui também, o apóstolo Paulo fala que nós somos enriquecidos, mas sempre para algo, sempre para um propósito. E é isso que nós precisamos compreender. A prosperidade bíblica é ser uma pessoa plena em Jesus. É uma pessoa que ela tem a mente, o coração transformado pela palavra. Ela é uma nova pessoa e ela desfruta daquilo que Deus tem para ela nessa jornada, nessa caminhada. É mais do que possuir, aliás, mas é ser mais semelhante a Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre um coração, né? Na verdade, nós falamos sobre um coração rendido para uma vida sem estresse. Nós falamos também sobre fé em Deus para uma sábia administração. Falamos sobre os primeiros frutos, o impacto da gratidão. Falamos sobre a liberdade espiritual e famílias abençoadas, que o pastor Edson ministrou semana passada. E hoje nós vamos falar sobre generosidade e contentamento. Esta é a vitória contra a avareza, contra o egoísmo. Então, eu quero ler com você um texto de Lucas 12, verso 15. Estou numa versão um pouco mais tradicional. E diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso é muito importante. Olha o que Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Guarda o seu coração de toda avareza. 2 Coríntios 9:11, o texto que eu citei agora há pouco, Paulo diz: vocês são enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha só que interessante. Sempre nós somos enriquecidos, nós somos abençoados, nós recebemos algo de Deus. Para quê? Para um propósito. Para que nós possamos ser generosos em qualquer situação, em qualquer ocasião. Abençoar outras pessoas, de modo que a nossa generosidade, de modo que a forma como nós vivemos, alcance, toque e mude a vida de outras pessoas e resulte em graças a Deus. Essa é a verdadeira prosperidade que o Senhor tem para nós. Não se trata do valor, não se trata de quantidade. É o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Então Jesus ele foi claro em nos alertar sobre os perigos da avareza, sobre os perigos, né, da mesquinhez, do apego ao dinheiro, do apego às riquezas. Além de nos tornar egoístas, de nos deixar insatisfeitos, ela também nos deixa ansiosos. Quantas pessoas que nós vemos que é escravo da ansiedade por conta de estar correndo atrás do dinheiro, por conta de não saber que Deus tem um propósito para a vida dele com aquilo que ele já tem. Então, isso nos afasta da identidade que Deus tem para nós, e também do propósito de vida que ele tem para nós. Então, nós podemos experimentar, queridos, nós podemos experimentar a verdadeira prosperidade. E a verdadeira prosperidade, como eu falei, não está no que se possui, mas quem se é em Cristo. Todos os pastores que ministraram já falaram sobre isso, e eu estou reforçando mais uma vez. Então, a generosidade e o contentamento, elas são o antídoto para o mal da avareza. Se você quer vencer o mal da avareza, se você quer parar de correr atrás do dinheiro, se você quer viver uma vida abundante, não estou falando apenas de bens, mas estou falando do propósito que Deus tem para você, conhecer profundamente o propósito que Deus tem para você, sair do banco, sair da arquibancada e vir para jogo, e vir servir, e vir viver o propósito que Deus tem para você. Então, a generosidade e o contentamento é o caminho que nós precisamos percorrer. Amém? Nós fomos chamados para isso, gente. Nós não fomos chamados para sermos egoístas.
Nós não fomos chamados por Deus para a murmuração, sabe? Para viver todo dia, ai meu Deus, de novo esse trabalho, ai com esse salário que não dá para pagar as contas. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso ainda? Por que eu estou lá ainda? Calma. Eu já conversei às vezes com alguns jovens, né? Falando sobre isso. Calma, se você está nesse lugar, você tem que entender que Deus tem um propósito para você lá ainda. Confia no Senhor. Mas quando nós falamos de generosidade, de contentamento, nós precisamos ser muito intencionais. E essa é uma palavra que talvez a juventude, ou pelo menos a equipe, já está muito familiarizada com ela. Porque eu falo muito sobre isso. Aí sim, hein, Caio. Obrigado, Brunão. Colocaram uma aguinha perfumada aqui, Mas eu falo muito sobre ser intencional, sobre intencionalidade. Porque a nossa vida precisa ser assim. Sabe, a nossa vida com Deus, ela não pode ser uma vida levada no piloto automático, vivida de qualquer forma. Não, nós precisamos ser muito intencionais. Quando nós falamos de intencionalidade, nós estamos falando de propósito claro. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou caminhando e eu sei para onde Deus está me levando. Então eu consigo ser intencional, eu consigo ser uma pessoa generosa, não com base naquilo que eu tenho, mas com base no propósito. Precisamos ser muito intencionais se nós queremos ou quisermos viver uma vida biblicamente próspera. Começa a olhar para as suas atitudes, começa a olhar para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua casa. Como que são as suas atitudes? Como é que você tem lidado com as situações que aparecem no seu dia a dia? Comece a ser intencional. Comece a aplicar a generosidade. Comece a aplicar o contentamento. Comece a usar mais a arma poderosa da gratidão, do louvor, da adoração, que não depende das circunstâncias. E você vai ver os céus abertos sobre a sua casa. Você vai ver a sua vida sendo transformada por Ele. Cultive o amor de Jesus em todas as situações. Que você seja uma pessoa apaixonada por Jesus. Não apaixonada pelo dinheiro, mas uma pessoa apaixonada por quem Jesus é. Amém? A avareza vai nos impedir de sermos gratos, de sermos generosos com aquilo que Deus já nos deu. Grave isso. A avareza, o egoísmo, correr atrás do dinheiro vai fazer com que nós sejamos ingratos, que a gente deixe a generosidade, deixe de ser generoso com aquilo que Deus já nos deu. Celebre então os feitos de Deus. Celebre aquilo que Deus já fez na sua vida. O quão grato, o quão satisfeito você está com aquilo que Deus já fez na sua vida. Talvez a sua vida não está da melhor forma. Talvez a sua vida ainda não está da forma que você sonhou, que você idealizou. Talvez você chegou, aos 40 anos, você imaginou uma coisa. Uau, nessa idade eu estaria, voando. Nossa, eu já ia ser chefe no meu trabalho. Eu pensava que eu ia ser chefe já no meu trabalho. Mas talvez não chegou nessa fase ainda. Deus está trabalhando, Deus está te formando, Ele está te direcionando no propósito que Ele tem para você. Mas celebre o que Ele tem feito hoje, celebre o que Ele já fez na sua vida. Será que como Davi, olha só que engraçado, Davi conseguia adorar a Deus até mesmo com uma pergunta. No Salmo 116, verso 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí eu te pergunto, qual é o tipo de pergunta, de questionamento que você tem feito a Deus? Talvez o seu questionamento é, por que, Senhor? Talvez o seu questionamento é, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não era para eu estar aqui, não era para a minha vida estar desse jeito. Mas a preocupação de Davi era totalmente outra. A pergunta que ele carregava era, Senhor, como que eu posso ser um pouco mais grato por aquilo que o Senhor já fez na minha vida? O que eu posso dar, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Isso aponta numa direção totalmente contrária. À avareza, ao egoísmo, à ingratidão, mas fala de uma pessoa generosa, que sabe que ele não tem nada para ofertar a um Deus que tem tudo, mas ainda assim ele está se perguntando, Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, o que eu posso te dar? Quem que eu posso abençoar que vai deixar você feliz, Senhor? Esse é o coração que nós precisamos ter.
Então, para alcançar essa vitória contra a avareza, para que você destrave a sua vida, para que você viva essa prosperidade verdadeiramente bíblica, você precisa entender que a generosidade, ela pode ser extravagante. E eu diria que ela deve ser extravagante. Ela não só pode, como ela deve ser extravagante. Quero ler um texto com você. João 12. Os versos 3 até o 7. Diz assim: Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Olha que atitude de generosidade extravagante. Algo que ela derramou aos pés de Jesus. Foi derramado um perfume. Gente, perfume a gente passa hoje no corpo, né? Não sei como é que era a cultura daquela época nesse sentido, mas vamos pensar um pouquinho no nosso contexto. Perfume a gente passa no corpo, né, para ficar cheirosinho, perfumado. E ela colocou nos pés. Será que alguém passa perfume nos pés? Não sei, né? Talvez alguém está precisando. Mas eu imagino que não era o caso de Jesus. E ela derramou esse perfume, não era qualquer perfume, mas era um perfume caro. E ela derrama aos pés, sobre os pés de Jesus. Isso fala de algo, sabe, muito extravagante, uma atitude que talvez muitos de nós não teríamos, talvez eu não teria. Vamos falar de valores por um momento, para a gente entender que não é sobre valor, mas Judas, já de olho de zóio, não é? no valor, já falou: esse perfume não é qualquer perfume, 300 denários. O pastor Edson falou aqui, acho que na semana passada, 1 denário era um dia de trabalho. Se o perfume custava 300 denários, era quase 1 ano de trabalho. Você consegue se imaginar hoje entregando 1 ano de trabalho aos pés de Jesus? 1 ano do seu trabalho, do seu tempo, da sua vida, aos pés de Jesus. Assim, de uma vez, toma, Senhor. E ela não entregou assim não, viu? Tá aí, Jesus. O Senhor pediu, né? Tá aí. Não. Ela foi, derramou aos pés de Jesus com tanta gratidão, num ato de adoração tão sincero, que ela ainda, sabe, enxuga com seus cabelos. Olha que atitude. Não era só sobre o perfume, era sobre o seu coração que estava sendo derramado ali. A nossa generosidade tem que ser assim. Antes do nosso dinheiro chegar, o nosso coração precisa estar lá. O propósito precisa estar lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas Jesus, aliás, vamos falar um pouquinho sobre o Natal, que está uma época muito propícia, né? Quando você recebe um presente, eu não sei vocês, nada contra os presentes mais simples, as lembrancinhas, mas eu gosto de um bom presente, gente. Vamos falar a verdade, né? Aquele presente caprichado, né? Fica a dica aí, pessoal. Natal tá chegando, Deus abençoe. Mas a gente gosta de um presente mais elaborado, né? Pensado com carinho. Quando a gente sabe que é um presente caro, a gente fica ainda mais honrado, mais lisonjeado. Né? Então. Por que quando a gente vai entregar algo para Deus, a gente não pensa assim? Não é verdade? Por que quando a gente vai entregar algo para Deus, a gente às vezes entrega uma lembrancinha para Deus? Não é verdade? Nós precisamos ser mais extravagantes
na nossa generosidade. Quando você for abençoar alguém, sabe, oferte com amor, com gratidão. Faça além do que as pessoas precisam, do que as pessoas pedem. Às vezes eu sou meio assim, as pessoas falam, estou precisando de um negócio aí e tal, quanto que é? É, sei lá, X. Fala, tá, um X,5. Eu gosto de arredondar, principalmente se for para arredondar, que eu não gosto de número muito quebrado, não. É 99,50. Arredonda aí, pelo amor de Deus, né? 97, não. Faça mais do que as pessoas estão esperando. Seja generoso, seja extravagante, pense com carinho nas pessoas. Você vai presentear alguém, você vai ajudar alguém, sabe, surpreenda essas pessoas. Veja Deus agindo através de você, mas que o seu coração esteja antes do seu dinheiro, do seu presente, na vida dessas pessoas. Tem algo interessante aqui também, sabe? Eu já ouvi muitas pessoas falando que não dizimam e não ofertam, porque tem o preconceito contra a igreja, mas eles não sabem muito bem como que vai ser administrado esse dinheiro. Aí as pessoas vêm com essa ideia. Olha, mas se o dinheiro é para abençoar as pessoas, né? Se Deus quer abençoar as pessoas com o dinheiro, então eu não vou dar na igreja, eu dou para as pessoas, eu faço aqui uma boa ação e tudo mais, e eu abençoo alguém e está tudo certo. Mas a verdade, tem raras exceções, mas eu tenho para mim que boa parte dessas pessoas, na verdade, não ajudam ninguém. Elas usam isso como desculpa, elas usam isso como argumento. Mas ainda que fizessem, esse texto que nós lemos nos traz um princípio importante. Quando Judas diz, mas esse perfume é muito caro, não seria melhor? Olha só, Judas estava com uma intenção errada, a gente sabe, né? O texto diz que ele era ladrão, ele queria passar a mão no dinheiro. Mas pela palavra que ele diz, não faria sentido, ele diz, não seria melhor que o dinheiro fosse dado então aos pobres, que o perfume fosse vendido e o dinheiro dado aos pobres? E o que Jesus disse para ele? Você está certo, Judas, era melhor ter vendido, acho que isso aqui foi um desperdício. Foi isso que Jesus falou para ele? Não. Jesus diz o quê? Deixe-a em paz, porque ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Esse perfume é para mim. Essa oferta é para mim, o coração dela está aqui e ela está me honrando com esse presente. Sabe, Jesus deixou muito claro, cada oferta, cada atitude generosa que nós temos tem que ter um propósito. O propósito da oferta de Maria era para Jesus, era para abençoar a vida de Jesus. Então não vem com essa conversa de que, era melhor então dar o dinheiro para os pobres. Então não vou ofertar na igreja, eu vou entregar aqui, vou fazer uma boa ação para alguém. Só que, como o pastor estava falando, tem várias moedas. Tem a moeda que você vai usar para abençoar alguém. Tem a oferta que você vai ser generoso para abençoar a vida de alguém. Mas e aquela oferta que é de Jesus? E o perfume que é de Jesus, o presente que é de Jesus? Essa oferta não era para ninguém, era para Jesus. Então seja extravagante, seja com as pessoas, seja na igreja, seja onde for. Entenda que a generosidade pode ser extravagante. Deus, ele deseja uma entrega plena. Quando nós falamos de entrega plena, é uma entrega completa em todas as áreas. Eu sou generoso com a minha família, eu sou generoso com os meus colegas, com meus amigos no trabalho, eu sou generoso na igreja, eu sou generoso em todas as situações, porque a generosidade é quem eu sou. Eu sou uma pessoa generosa. Então não está relacionado com o que nós temos, mas com o nosso coração generoso diante do Senhor. Amém? Nós também precisamos, se nós queremos temos a vitória contra a avareza, nós precisamos abrir os olhos para os milagres de Deus. Abra os olhos para os milagres de Deus. Salmo 139, 5 diz: Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Por trás e pela frente pões a tua mão sobre mim. Quando fala atrás e frente, gente, é ao nosso redor. Deus está cuidando de nós por frente, por trás, em todos os momentos Ele está cuidando de nós. A vida que nós vivemos
o ar que nós respiramos, tudo isso já é um presente de Deus. Tudo isso já é a bênção de Deus sobre nós. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Deus, Ele nos abençoa todos os dias. Ele nos protege abundantemente. De maneiras até que vai além da nossa compreensão, da nossa percepção. Talvez você não tenha noção dos livramentos que Deus te dá. Talvez você não tenha compreensão e nem percepção. Deus fez algo na sua vida e você ainda não percebeu, a ficha não caiu ainda. Mas Deus, Ele está te abençoando todos os dias. Que você abra os seus olhos. Que o Espírito Santo comece a abrir os seus olhos, para que você comece a ver os milagres do Senhor, que você comece a perceber a mão do Senhor te acompanhando, te abençoando, e que o seu coração suba em gratidão ao Senhor. Pastor Carlito Paz diz: quem pratica gratidão rompe o ciclo da queixa e encontra descanso na presença de Deus. Perceba aí na sua vida, comece a avaliar o seu dia a dia. Será que a gratidão ou a murmuração tem tomado espaço na sua mente, na sua boca, nas suas palavras? O pastor Rick Warren também diz algo interessante. Ele fala que as posses, aquilo que a gente tem, trazem felicidade temporária. A gente vê cada vez mais as pessoas, buscando coisas novas, sempre coisas novas. Eu quero um celular novo. Mas esse videogame aqui é mais novo. Olha só essa roupa, tá na moda agora, tá todo mundo usando. Eu quero essa roupa, eu quero esse look. Por quê? Porque é felicidade temporária. E aquilo que é temporário acaba entediando, a gente se acostuma muito rápido. E então nós queremos o novo, a gente quer aquele sentimento de novidade. O ser humano, ele é assim. Então nós queremos sempre coisas mais novas, maiores e melhores. Já o contentamento, por outro lado, ele liberta desse ciclo. Quando nós somos contentes com aquilo que Deus nos deu, nós passamos a desfrutar aquilo que nós já recebemos como presente de Deus. Pare de abrir os olhos para os problemas, gente. A gente às vezes abre os olhos para o problema, né? Eu estou casado com a minha esposa vai fazer 6 anos agora, né, em dezembro. Mas sempre tem aquela fase da lua de mel, né, no começo do casamento. Né? É assim mesmo. Começa tudo maravilhoso. Nossa, que euforia. Coração, né, disparado. E aí até, né, alguns jovens perguntam, mas por que a paixão não dura para sempre? Até o tio da minha esposa fala, né, que já pensou uma pessoa, toda vez que vê a mulher, o coração dispara, não tem coração que aguente, filho. Não tem? Vai chegar uma hora que a idade vai chegar, o coração não aguenta. Então tem que acostumar, o ser humano acostuma. Mas o tempo vai passando, a paixão vai passando, e a gente começa agora a perceber, a abrir os olhos para o quê? Para os defeitos, para as dificuldades. Para que o jeito da pessoa, aquilo que a outra pessoa começa a te incomodar, que a pessoa começa a dar atrito, dar choque. Pare de abrir os olhos para os problemas. Veja os milagres que Deus já fez na sua vida. Aquilo que Ele já fez, está fazendo e ainda vai fazer em nome de Jesus. Abra os olhos para os milagres de Deus. Terceiro, querido, fuja do acúmulo e da ostentação. Provérbios 16:8 diz: é melhor ter pouco com justiça do que grande lucro com injustiça. Viver no simples é uma decisão nossa, é um estilo de vida que a gente adota. Isso não é algo, né, que vem ao acaso, não, mas é a gente ter sabedoria para distinguir o que é essencial do supérfluo. Supérfluo é aquilo que é desnecessário, que é dispensável, que está em excesso. O que é essencial? O que é dispensável? O que é essencial? O que é desnecessário? Gente, vamos falar a verdade. Se a gente começar a olhar para a nossa vida, tem tanta coisa
Tanta coisa que você fala, meu Deus, não precisava disso. Essa semana eu tive um arrependimento. Preciso confessar. A gente tem o costume, né, lá em casa de decorar a nossa casa para o Natal, né? No condomínio, inclusive, fica bem bonito, né? Todo mundo coloca lá as luzinhas e tudo mais. Nada demais, né? Gente, mas eu fui tomado pelo espírito de Natal. Aí a minha esposa falava que eu era o Grinch, que eu não gostava do Natal. Mas aí eu falei, então tá bom, vamos lá, vamos decorar a casa e tudo mais. Aí começou a colocar umas estrelinhas, umas luzes, montou uma árvore maior, mais bonita. Agora, né, na casa tem um espaço legal para isso. Falei, beleza, não, vou entrar então. Aí ela fez lá a decoração dela, colocou as luzes e eu falei, então eu quero uma rena. A rena mexe até a cabeça, assim, ó. Se arrependimento matasse, gente. Pois é, coisa supérflua. Eu não preciso de uma rena, gente. Nem para guardar a casa ela serve. Não adianta. Nós precisamos avaliar na nossa vida o que é essencial, daquilo que é desnecessário, aquilo que é dispensável e também aquilo que é em excesso. Às vezes tem algo que você está investindo muito tempo, está passando muito tempo, até mesmo com relacionamentos, com pessoas, sabe, em todas as áreas. Então, fuja do acúmulo, fuja da ostentação. Não é sobreviver sem recurso. Quer dizer que você não precisa, você não pode ter nada, não é isso. Mas escolha pelo propósito. Escolha pelo propósito, não pelo valor que aquilo tem, não pela satisfação que aquilo vai trazer, mas pelo propósito de Deus. Amém? Quarto, confie na provisão diária e no sobrenatural de Deus. Eu já fiz escolhas também que naturalmente a gente não faria. Humanamente falando, a gente não faria. Eu me lembro que quando nós estávamos noivos, eu acredito, ou estávamos ainda namorando, mas eu já trabalhava na área e eu queria crescer, queria avançar e tudo mais, e de repente surgiu uma proposta de emprego. E acho que nós já estávamos noivos, nós conversávamos bastante sobre isso, e eu sempre falava com a minha esposa, eu sempre pedia a opinião dela também, porque eu já tinha uma visão de propósito. E eu falava comigo, cara, se eu vou casar com essa mulher, ela precisa me ajudar nas decisões, porque essa decisão do emprego que eu vou trocar, ou que eu vou assumir ou não, vai impactar a minha família, vai impactar a minha casa. Então ela precisa também, né, estar junto comigo. Então nós conversávamos muito sobre isso. E aí, eu lembro que nós orávamos também, e nos momentos de oração, eu senti Deus falando, não, essa oportunidade fui eu que abri para você, pode ir. Só que esse emprego que eu fui, tinha um salário menor. E aí você pensa, uma pessoa querendo casar, já sonhando com o casamento, que quer, obviamente, crescer, mas no momento o casamento era uma prioridade, sai do emprego, vai para outro ganhando menos. Humanamente falando, não faz sentido. A conta não fecha, não bate. Mas orando, buscando Deus, conversando com a minha esposa, na época minha noiva, nós entendemos que essa era a escolha que nós tínhamos que fazer. E gente, na empresa que eu fui, não vou fazer propaganda não, na empresa que eu fui promovido 4 vezes nessa empresa. Pouco tempo depois que eu entrei, meu salário cobriu o salário que eu tinha antes, e depois ainda cresceu 3 vezes, eu fui promovido 3 vezes. Então, isso tem a ver com o quarto ponto que nós estamos falando aqui, de confiar na provisão de Deus, confiar no cuidado sobrenatural de Deus. Quando você faz uma escolha pelo propósito,
ouvindo a voz de Deus, você pode ter convicção que você pode confiar na palavra de Deus. Você pode confiar na direção que Ele está te dando. Então, a mente ansiosa, ela fica pensando, meu Deus, mas vai faltar, não vai dar. Ai meu Deus, mas como é que vai ser? Mas a palavra diz que nós andamos por fé e não por vista. A Bíblia também diz que os planos, os sonhos de Deus são muito maiores do que o nosso. Ele enxerga coisas que nós não vemos. É nesse Deus que nós cremos, gente. É nesse Deus que nós precisamos basear a nossa confiança, a nossa fé, de que Ele é o provedor, Ele é Jeová Jirê, e nada vai faltar. Mas se precisar, Ele vai fazer o sobrenatural para cuidar de nós. Quantos creem? Esse é o Deus que nós servimos. Deus, Ele nos supre naquilo que é realmente bom e necessário. Mas Ele é provedor. Confie na palavra de Deus. Quinto motivo para nós deixarmos a avareza. Nós precisamos investir em relacionamentos saudáveis. Quando nós investimos em relacionamentos saudáveis, nós estamos investindo em pessoas. É muito importante lembrar disso. Nós estamos investindo em pessoas. Filipenses 4:1 diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Bens são passageiros, posses são passageiras, são limitados, mas pessoas são eternas. As pessoas na nossa vida são aquelas pessoas, são quem realmente vai desfrutar da nossa alegria, quem vai celebrar com a gente, quem vai compartilhar da nossa alegria. Quem vai também nos apoiar nos momentos difíceis. Vamos ser sinceros, existem problemas que o dinheiro não resolve. Existem problemas que as posses, o que é que você tenha, não vai resolver. Nem mesmo te dá o prazer que você espera. Lembra que a gente falou, pode ser que momentaneamente você está lá, uau, a melhor coisa do mundo. Daqui a pouco você está igual com a rena, arrependido, falando, meu Deus, não era isso, Senhor, não era. Mas as pessoas não. Nesses momentos, as pessoas vão estar lá. Elas vão fazer a diferença. Nós precisamos investir nos nossos relacionamentos, tratar com carinho, ser generoso com as pessoas. Ainda que, presta atenção, ainda que você fique no prejuízo, como eu já tive algumas vezes, mas eu aprendi muito cedo a investir nas pessoas. Eu me lembro que ainda jovem, cuidando de uma célula, gente, eu já fazia loucura. Eu deixava o meu cartão de ônibus com os jovens da minha célula. Não, problema é o passe de ônibus, então tá aqui, você vai pro culto sim, vai estar com a juventude sim. Quando não podia deixar, eu saía da minha casa, pegava o ônibus até o terminal, eu ia para a casa da pessoa, porque ela não tinha o passe, ela ficava esperando no ponto, eu emprestava o cartão, ela entrava no ônibus e a gente vinha junto para a igreja. E era assim. Olha o tamanho do investimento. Além do dinheiro do custo, ainda tinha o tempo, ainda tinha o esforço. As pessoas estão aí até hoje. E valeu a pena. E eu tenho visto o agir de Deus e isso me enche de gratidão ao Senhor. Não retenha, invista nas pessoas. Invista nos seus relacionamentos. Pessoas vêm sempre à frente das coisas e de vantagens. Eu reforço, invista nas pessoas. Você não sabe o impacto. Você não sabe as marcas da eternidade que você está deixando na vida de alguém. E isso vale muito mais do que qualquer dinheiro que você possa investir. Amém? E por último, para nós orarmos, celebre as suas conquistas. Celebre as suas conquistas. Salmo 34:1 diz: bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. É um salmo de Davi. Nesse momento em que Davi escreveu esse salmo, Davi estava fugindo de Saul.
estava sendo perseguido. Ele vai então parar em Gate, que era uma cidade filisteia. E no meio dos seus inimigos, no meio do povo filisteu, aliás, diante do rei dos filisteus, Davi ele precisou se fingir de louco. Mas Deus o livrou da morte. E aí volta aquela questão. Quando você sai de uma situação assim, onde você é perseguido no seu trabalho, onde você é injustiçado em muitas situações, onde as pessoas elas não te conhecem e elas falam mal de você, e você chega em casa e vai desabafar com o Senhor, e você vai orar, qual é a pergunta que sai da sua boca? Senhor, mas por que eu? Senhor, mas eu sirvo ao Senhor, eu estou lá na igreja, eu estou servindo no ministério, eu estou fazendo tanto para o Senhor. E Davi tinha muitos motivos, e em outras ocasiões ele faz isso também. Não é pecado abrir o seu coração diante do Senhor. Mas eu vejo em muitas situações, na maioria delas eu diria, Davi com um coração tão grato ao Senhor, perguntando: Senhor, tá pegando fogo no parquinho. Tá um caos na minha vida. Mas deixa isso um pouquinho de lado. Senhor, o que eu posso fazer agora para honrar o teu nome? Para trazer louvor e gratidão ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Davi diz, nessa situação que eu falei para vocês. Ele diz, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu posso estar sendo perseguido. O inimigo está furioso. Eu posso estar sendo perseguido. Eu posso estar sendo injustiçado. Eu posso estar vivendo o caos na minha vida. Mas o seu louvor jamais sairá dos meus lábios. Celebre as suas conquistas. Seja grato em todas as circunstâncias. Celebre as pequenas e grandes conquistas. Sempre dando graças a Deus. Sempre dando graças a Deus. Queridos, a jornada vale a pena. Se ainda não valeu a pena para você, eu posso te afirmar com toda a certeza do meu coração, vai valer a pena. Cada pequena etapa com Jesus, cada passo que você dá, cada dia que você vence o pecado, é um motivo de celebração ao Senhor. Essa é a nossa expressão de louvor ao Senhor. O pastor falou desse texto, eu quero repeti-lo. Salmos 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso somos alegres, por isso nós damos louvor, nós damos glória ao Senhor, por isso nós podemos ser gratos, por isso nós podemos ser generosos, por isso nós podemos deixar a generosidade, a bênção do Senhor fluir através de nós. O que o Senhor fez por você? De onde que Ele te livrou? De onde que o Senhor te resgatou? Como é que Ele tem te abençoado? Fique de pé no seu lugar. Eu quero ler esse último texto com você. Primeira Timóteo 6, verso 6. No entanto, a devoção, acompanhada de contentamento, é em si mesma grande riqueza. Viva de forma generosa, viva de forma extravagante, viva de forma contente. Viver contente não é limitar o que Deus pode te dar. Viver contente não é limitar aquilo que nós podemos sonhar em conquistar. Pelo contrário, é sonhar alto, mas é sonhar alto com um propósito. É sonhar com os sonhos de Deus, é sonhar com aquilo que Deus tem para você, sabe, sem ansiedade, sem comparação. É avançar na direção do plano de Deus. Ele nos chama para isso. Ele nos chama para experimentar isso, para mergulharmos.
O contentamento purifica a nossa ambição, gente. Isso é poderoso. Ter ambição não é pecado. Mas o contentamento, quando você, como Paulo, aprendia o segredo de estar contente em toda situação, isso vai purificar a sua ambição. Isso vai consagrar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, aquilo que você deseja, já não é mais para você simplesmente, mas é para o Senhor. Valorize aquilo que Deus tem, valorize aquilo que é eterno e não passageiro. Eu vou repetir, valorize o que é eterno, busque o que é eterno, invista no que é eterno. Eu creio, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Você pode nesse momento fechar os seus olhos. Se você tem algum motivo, qualquer motivo, eu creio que o Espírito Santo já te deu dezenas de motivos agora. Se você tem pelo menos um motivo, comece a levantar a sua mão para o alto, comece a dizer: Senhor, eu não sou merecedor, Senhor. Eu não sou merecedor, Senhor, mas o Senhor tem sido bom para mim. O Senhor tem alcançado a minha casa, o Senhor tem alcançado a minha vida. O Senhor é maravilhoso. Vamos mais alto, se você pode, seja extravagante agora no seu momento de gratidão ao Senhor. É o seu momento com Ele. Senhor, obrigado, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Só o Senhor sabe o tamanho da minha gratidão ao Senhor. Ah, Jesus, só o Senhor sabe. Nada novo achei pra dizer então, como expressar. Deixe o seu louvor fluir como uma forma de louvor e gratidão ao Senhor agora. Cante o mais alto que você puder para Ele. Alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as Vamos, levante o mais alto que você mãos e puder. louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesse
pois tudo que tem. Sim. Aleluia. Sei que é simples para o rei, Mas não tenho nada além de um coração cantando. Aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui. Sim, sim, Em meu coração, sim. não sei vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos. Louve ao Senhor. Em meu coração, não sei vergonha, cante essa canção, Sim, pois sei que há fôlego nesses pulmões. vamos. Louve ao Senhor. Então vou levantar As minhas Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai. Que Teu Santo Espírito traga um santo contentamento em nosso coração. Um santo contentamento em nosso coração. Que haja gratidão, satisfação plena em Ti, ó Pai. Somente os satisfeitos são gratos. Assim como Teu Filho ministrou, que o Senhor purifique a nossa missão. O Senhor nos dê um coração igual ao Teu, ó Pai. Um coração satisfeito no Pai, ou do Pai no Filho. Assim como o Senhor olhou do céu para a terra e disse: este é o meu Filho amado, em que eu me comprazo, em que eu tenho alegria. Pai, que o Senhor possa se alegrar conosco, e nós possamos nos alegrar contigo, por tudo que tens feito, e ainda há de fazer. Nós te adoramos, nós te bendizemos, e nós dizemos: Pai, nós estamos contentes. Nós trocamos a avareza pela satisfação, pela alegria de te servir e te bendizer, ó Pai. Obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pela igreja, por cada família, por cada irmão, por cada prova e por cada vitória. Pai, eu estou contente, tenho mais do que mereço, e sei que andando em amor e fidelidade, o Senhor pode me levar além, não para que eu possa esbanjar, mas para que eu possa ser generoso, porque a prosperidade em abundância tem propósito de generosidade. Eu te agradeço, Jesus. Eu estou satisfeito em Ti. Você pode falar isso? Diga: eu estou satisfeito em Ti, Senhor. Diga: o meu coração está pleno em Ti, Jesus.
Diga: só o Senhor me satisfaz. Eu te agradeço por tudo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Eu te amo e eu te adoro de todo o meu coração. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um aplauso bem bonito para Jesus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Nós já vamos encerrar. Que você possa ir debaixo desta unção e desta palavra. Que nós possamos seguir essa semana firmes no propósito, jejuando, orando, buscando. Quero lembrá-los, quarta-feira nós temos aqui as quartas de conexão. Sexta-feira nós temos os cultos nas igrejas, nas extensões. Quintas-feiras temos os GCs. Ainda estamos ampliando para mais casas que vão se abrir ainda daqui para o ano que vem. Sexta-feira também tem vigília. É a última vigília do ano, dia 5 de dezembro. Vem orar, irmãos, das 10 até ali próximo da meia-noite. Pouco tempo, não é muito. E domingo, além de ser a penúltima mensagem da série da nossa campanha, também vai ter batismo aqui nessa casa. Hoje à tarde já fizemos a introdução do curso. A Débora vai concluir com a turma já na sexta. E vamos apresentar cada alma preciosa para Jesus. Vai ser noite dupla de festa nessa casa. Diga amém. Glória a Deus. Só os satisfeitos aí dão glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado por esta noite tão especial. Guarda os meus irmãos ao voltar para casa e para esta semana que está apenas começando. Estamos encerrando o ciclo de novembro e iniciando o ciclo de dezembro. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor e nós seguiremos firmes em Ti. Eu envio a Tua igreja para viver uma semana e o início de dezembro abençoado, cheio das bênçãos do Senhor, guardando a entrada, a saída, o deitar e o levantar. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, casa e família, hoje e para sempre. Quem recebe e crê, diga amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Que Deus vos abençoe. Um beijo carinhoso, um abraço e vai na paz do Senhor. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã e vai na paz de Jesus.